é aquela questão da tributação, né? Assim, ficou ali pairando ali, aquele fantasma de sempre, né? Que sempre vai e volta. Inclusive, teve impacto, né? Em fundos aí, passou de 50 para 500, né? O número de cotistas ali sobre em relação à isenção. Claro que não afetou a maioria dos investidores pessoa física, digamos assim, né? Mas afetou muita gente, né? E preocupou muita gente, inclusive pessoas próximas nossas aqui nos grupos, né? Bem, inclusive, teve até um movimento ali e tal. O que você acha em relação à tributação dos fundos imobiliários, FIAGROS, FINFRA? Você acha que esse fantasma ele tem chance de voltar? Porque agora você falou que eu concordo muito, né? O B também imagino que concorde, que a gente é muito relevante agora já, né? A indústria está relevante. E o que é relevante também chama atenção, né? Tem os dois lados da moeda ali. O que você acha desse fantasma de tributação aí que assolou 2023 também? Sim, vamos lá. Pessoal, eu vi aqui rapidinho que está chegando algumas perguntas aí. Eu prometo aqui, mesmo que a gente passe de uma hora, ficar para responder algumas aí, que eu tenho visto algumas interessantes aí, tá? Show. Então, vamos lá. Bom, tributação. Sempre foi um fantasma, desde quando eu comecei a investir, sempre teve essa preocupação. Em 2021 foi uma bomba atômica, assim, quando a gente amanheceu ali no dia. Não vou lembrar a data específica, mas um slide, né, lá da Receita Federal, lá junto com o governo, publicando que iria tributar fundo imobiliário, foi um caos no mercado. E a gente criou toda uma mobilização junto a algumas frentes parlamentares na época, gestores indo a Brasília para explicar fundo imobiliário não só para os parlamentares, como também para a equipe econômica. A gente procurando fazer lives aqui no lado mais público, pessoa física diretamente. Trouxemos, na época, deputados que estavam bem vocais também em relação ao tema. Trouxemos o então relator da reforma naquele momento. Então, assim, a gente se movimentou muito. Inclusive, eu acho que o recorde no meu canal de pessoas ao vivo foi no dia dessa live. Se não foi o recorde, certamente foi entre os 3 maiores audiências ao vivo de uma live, né? Porque o assunto realmente era impactante. Só que naquele momento, o Fiagro estava nascendo, e se tributasse, o Fiagro nasceria morto. E nós temos uma vantagem aqui no Brasil, que a frente parlamentar do agro é muito forte. E eu acho que isso deve continuar pela própria natureza pela própria relação econômica que existe no Brasil. Eu acho que a frente parlamentar do agro ela vai continuar muito forte e com muito vocal também. E o Fiagro agora já se tornou também importante para eles, não só no presente, mas para o futuro. Eles conseguiram visualizar que tem uma avenida enorme de crescimento para eles, até do ponto de vista de desintermediação bancária e uma série de outros fatores que eu também não vou ficar detalhando. Mas as pessoas começaram a fazer conta. E aí, tanto aqui, agora eu vou ser bastante agnóstico aqui, e não me interpretem como em cima do muro, ou não, é agnóstico, mas ao mesmo tempo pragmático. Equipe econômica anterior olhou para tudo isso, entendeu e tirou o fundo imobiliário. Equipe econômica de hoje olhou para tudo isso, entendeu e tirou o fundo imobiliário dessa história. E aí eu coloco FIAGRO junto. Tá? Acho que FIINFRA e FIPE, isso nunca entrou na pauta. Então, FI e FIAGRO. Tá? Só que eles queriam também ver uma forma de fazer com que o fundo imobiliário, de fato, fosse aderente para a pessoa física geral. E que alguns grupos familiares, alguns grupos econômicos que criam fundos imobiliários como se fosse uma casca para ter, ou não pagar, ou ter uma redução de imposto de renda, fosse suprimida. E como que se resolve isso? Aumentando a quantidade de investidores. A princípio era de 50 para 500, depois começou a se falar em 300, depois começou a se falar de uma maneira meio granulada, e acabou, pelo jeito, que vai ser aprovado mesmo em 100, o que já mitiga bastante. Governo anterior entrou nessa visão e entendeu e tirou o fundo imobiliário, o governo atual entendeu e tirou. Eu estou dizendo equipe econômica, né? Então, a gente teve grupos de parlamentares anteriores e atuais que transitaram pelo assunto e o assunto foi superado. Equipes econômicas passadas e atuais que entraram no assunto, entenderam a dinâmica e foi superado. Então, eu diria que isso não é uma página virada, um ponto pacífico, mas eu diria que agora a chance de um assunto desse voltar a esquentar e ser pautado está muito distante, mas muito distante. Eu não vou cometer aqui a irresponsabilidade de falar assim, é página virada, nunca mais, acabou, vamos em frente. Não, esse assunto vai continuar existindo, porque enquanto existe a isenção, existe estatisticamente a possibilidade de retirada. Pode acontecer uma canetada da noite para o dia, Brasil é Brasil.
Gente, se a gente for entrar nessa vibe, a gente não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada, né? Porque pode baixar juros. Tem gente que fica agora preocupada para baixar juros na canetada, e pode ser que. Se eu for ficar preocupando com canetada o tempo todo, eu não vou investir nunca, entendeu? Então eu preciso ser, de novo, pragmático e com as informações que eu tenho, procurar tomar as melhores decisões racionais dentro daquilo que eu tenho. E racionalmente falando, tributação, na minha opinião, é um assunto superado dentro de um horizonte de tempo longo. Ponto. Que em algum momento pode ser discutido? Pode. E se ele for discutido novamente? Acho que a gente ainda vai continuar tendo uma base parlamentar forte, o agro. Eu acho que o FIAGRO vai ser muito mais relevante do que ele é hoje. E, de novo, eu acho que o assunto, se fosse ser pautado com relação a esses grupos econômicos familiares que criam essa casca, sobe do 100 para 300, 500, seja lá o que for, porque a gente vai ter uma indústria com 5, 6, 7 milhões de investidores, vários fundos, como né, o MXRF já chegando aí perto de 1 milhão de investidores, possivelmente no próximo relatório, no próximo informe, deve ou superar ou muito próximo disso. A gente vai ter cada vez mais fundos com mais de 500 mil investidores, ou até mesmo próximo de 1 milhão de investidores. Aí, Bernardo e Daniel, vamos ser prático aqui. Cara, se for de 50 para 100, de 100 para 300, vai realmente tirar essa casca criada para fazer vantagem a grupos familiares específicos, os chamados super ricos, seja lá o que for, né? Fundos exclusivos, seja lá o que for, e a nossa vida vai seguir, entendeu? Então, assim, honestamente, não me preocupo com isso hoje e, honestamente, não vejo por que me preocupar olhando para um horizonte de tempo razoavelmente longo. Entendeu? Agora, canetada é canetada. E se eu for ficar sofrendo por canetada, aí você não faz nada. Né? Então, show de bola. Por mais que seja uma canetada, ela precisa depois transitar. Tem toda uma questão, tem todo um regramento também. As pessoas também fantasiam um pouco esse negócio de canetada. Entendeu? Tem uma certa... Tem um certo glamour aí também. Né? E vamos voltar na psicologia financeira de novo aqui. As pessoas adoram problema, né? Sim. As pessoas adoram ter motivo para não fazer. Eu preciso começar a fazer uma caminhada, uma corrida, uma academia. Você vai arrumar um monte de coisa para fazer. Porque o cara machucou na leg press. Porque vai chover. Porque o som é alto na academia. Porque é caro. Você vai arrumar um monte de problema para não começar. Desculpa. Né? Show de bola. Bom, acho que a gente já pode puxar as perguntas, né, Dani? Muito legal.